Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar mais um vídeo aí do nosso curso de Jurisprudência Tributária. Pessoal, nesse vídeo eu quero discutir com vocês uma súmula do STJ e uma decisão do Supremo, no âmbito de uma ADC, agora não é a DIN, né? Nesse curso a gente está acostumado a falar de ADINs, né? Ação diretas de inconstitucionalidade. A gente até falou de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em algum vídeo aí, em algum módulo aí do nosso curso. Se eu não me engano, acho que foi no módulo de crédito tributário que eu falei sobre uma ADO aí do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai falar de uma ADC, né? A ADC 49 aí do Rio Grande do Norte, né? Que impugna aí a constitucionalidade de um dispositivo da Lei Candir, né, que trata aí sobre o fato gerador do ICMS, especificamente do primeiro ICMS. Né? Quem assistiu o vídeo de teoria que eu falo do fato gerador do ICMS, eu falo que tem 3 ICMS. Né? O primeiro ICMS é o imposto que incide sobre circulação de mercadorias e os outros 2 incidem sobre alguns serviços. Né? O segundo é serviço de comunicação e o terceiro é serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Né? No caso aqui a gente está analisando a questão do primeiro ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, essa ADC, a ADC 49, ela foi ajuizada com a intenção de o Supremo declarar a constitucionalidade de um dispositivo da Lei Candir. Aí o Supremo falou, não, é inconstitucional. Né? Então, a ADC foi julgada improcedente. Então, quando uma ADC é julgada improcedente, significa que o Supremo está declarando a inconstitucionalidade. Se tivesse sido ajuizado uma ADI, a ADI seria procedente. Porque aí sim, né, quando há juízo, uma ADI, o pedido é a declaração da inconstitucionalidade. Então, se ela é declarada procedente, então ok, aí o STF está declarando a inconstitucionalidade. Se está julgando improcedente, o STF está declarando a constitucionalidade. Então, a ADI ou a ADC, na verdade, é o mesmo tipo de ação, só que com sinal trocado. Ok? Mas qual é a temática aqui? Vamos aqui para o slide que eu vou mostrar para vocês a súmula, né? A súmula 166, grande conhecida aí, né? De quem já tem uma certa experiência aí no estudo de ICMS, aí de concurso público, na parte de tributação, conhece essa súmula 166. Era aquela súmula clássica, né, que o concurseiro sempre ficava espantado, né, quando lia essa súmula. Pô, mas eu estudei na aula lá da Lei Candir, a Lei Candir fala o contrário, fala que incide o ICMS, né, quando a mercadoria sai de um estabelecimento e vai para outro do mesmo titular. Então, por exemplo, você pega uma empresa que tem uma filial em São Paulo e ela pega ali uma parte do estoque dela e manda para a filial de Minas. Essa transferência de mercadoria entre filiais da mesma empresa, pela literalidade da Lei Candir, havia incidência do ICMS. A empresa filial aí em São Paulo tinha que se debitar e a empresa lá, quando recebia essas mercadorias, elas acabavam se creditando. A operação normal aí, né? Na perspectiva da Lei Candir, na literalidade aí da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, havia a incidência aí do ICMS. Mas para os tribunais, STJ, Supremo Tribunal Federal, não havia incidência. Né? Não havia incidência nesse caso, por quê? Porque não há circulação jurídica. Mas na ótica da Lei Candir não precisa da circulação jurídica, não precisa necessariamente haver uma transferência de titularidade, basta haver uma circulação econômica, basta sair de um estabelecimento, que está num lugar e para um outro, mesmo que seja do mesmo titular, há incidência do ICMS, porque na visão dos estados, né, na visão aí do legislador da Lei Candir, esse tipo de circulação, ele é submetido à incidência do ICMS. Né? O legislador constituinte originário, ele quis dizer circulação econômica, né? Principalmente quando sai de um estado para o outro. Né? A gente está falando de um imposto estadual, então saiu uma mercadoria de um estado e foi para um outro,
Ocorreu um fato aí, houve a mudança de território estadual, então seria relevante haver essa incidência do ICMS, principalmente se fossem etapas produtivas, né? A indústria executa uma etapa produtiva no estado e finaliza em outro. E aí, essa mercadoria que foi produzida e depois transferida para um outro estabelecimento, esse estado aqui não vai ficar com nada? Né? Esse estado não vai ficar com nada? Então era mais ou menos essa lógica, né, que os estados se utilizavam para justificar essa questão, né? E o problema de somente cobrar o ICMS quando há transferência de titularidade. Então, os estados justificavam dessa forma, mas, né, os tribunais superiores foram irredutíveis. Não, 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 não. O sentido da expressão circulação é circulação jurídica, tem que haver transferência de titularidade. Então, isso está nessa súmula 166, né? Por que não constitui fato gerador? Porque não há transferência de titularidade. Eu até posso ter uma mercadoria aí como objeto dessa circulação, mas não é uma circulação jurídica, não há transferência de titularidade, porque a mercadoria saiu de um estabelecimento e foi para outro do mesmo titular. Né? E aí, pessoal, o STF, ele replicou esse entendimento na ADC 49, né? E aí os estados falaram, olha, esse entendimento deve ser aplicado inclusive nas operações interestaduais. O STF falou, inclusive nas operações interestaduais. Então, quando você tem uma mercadoria ou um produto semi-acabado que foi fabricado ali na primeira etapa, numa filial em São Paulo, vamos conversar sobre isso aí. E aí essa filial de São Paulo vai transferir para a filial de Minas. De acordo com a Lei Candir, há incidência do ICMS. Né? Mas como que você vai calcular o ICMS nesse ponto aí, se não há um preço para essa mercadoria? Né? Há, inclusive, artigos na Lei Candir exatamente para apurar a base de cálculo nesse tipo de transferência. Quando você tem a transferência de uma mercadoria ou de um produto semi-acabado, semi-elaborado, de uma filial para outra do mesmo titular. Como que eu vou saber a base de cálculo aí se não há um acordo entre as partes, não há estipulação de um preço, de um valor dessa mercadoria? Né? Há, inclusive, um artigo, o artigo 11, que também foi declarado inconstitucional, né, pelo Supremo, falou, olha, não faz sentido, né, se não incide o ICMS nesse tipo de operação, não faz sentido eu ter um artigo que regula a apuração da base de cálculo do ICMS nesse tipo de operação. Se não incide, não tem base de cálculo, né? Não faz sentido a gente ter essa sistemática de apuração de base de cálculo pelo custo, né? Tem todas as regrinhas que a gente não vai entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, que nem é o objetivo, nem é esse o objetivo. Eu só falo, olha, foi declarado também a inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei Candir. Então vamos voltar aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu acho que eu coloquei aqui, né? O artigo 11, parágrafo 3º, o da base de cálculo, artigo 13, parágrafo 4º. Que fala, na saída de mercadorias para estabelecimento local pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto né? Isso foi declarado inconstitucional. Se eu estou declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui do artigo 12, né, que era o principal, né, que considera-se ocorrido o fato gerador da saída da mercadoria, ainda que para outro do mesmo titular. É totalmente o oposto do que está na súmula 166. E o STF falou, olha, isso é inconstitucional. E aí, por decorrência lógica, vai ser inconstitucional também o artigo 13, parágrafo 4º, que fala da base de cálculo nessa situação aí, né, de transferência de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular. Não faz sentido, né, ter que declarar inconstitucionalidade. Né? E é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Né? Autônomo no sentido de que se eu transfiro uma mercadoria para outra, vai ocorrer o fato gerador. Né? Eu considero estabelecimentos autônomos, eles são autônomos, é como se fossem pessoas jurídicas distintas. É como se eu tivesse realmente praticando o fato gerador e eu vou apurar o ICMS de forma autônoma em cada filial. Né? Então,
essa ideia perde um pouco o sentido depois de eu declarar a inconstitucionalidade do artigo 12, né, da parte final do artigo 12, inciso 1 aí da Lei Candir. Ok? Então, o estabelecimento perde um pouco essa autonomia, agora eu enxergo a pessoa jurídica como um todo. Ok? Então, pessoal, foi isso, né, que o Supremo abordou nessa ADC, e também o STJ já vem decidindo isso há muito tempo. Essa súmula 166 já é relativamente antiga, inclusive é uma súmula antes da própria Lei Candir, né? E a Lei Candir colocou um dispositivo totalmente contrário ao já um entendimento consolidado aí do STJ. Né? Mas aí depois da Lei Candir, o STJ reafirmou esse entendimento e falou, não, mesmo depois da Lei Candir, o entendimento é o mesmo. Por quê? Porque isso decorre da Constituição, e a Constituição já existia no momento em que essa súmula foi editada. Então, o meu entendimento não muda nada, mesmo depois da edição da Lei Candir. E agora o Supremo, agora super recente, vem e reafirma o mesmo entendimento de que não incide o ICMS nessa situação. Beleza? Então, vamos ficar por aqui, né? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abração para vocês.